Já me fizeram uma pergunta que talvez vocês tenham escutado também ou tenham feito para você mesmo. Me perguntaram: nós estamos sempre trocando de realidade? Eu próprio já me fiz essa pergunta, porque eu acompanho o Bashar. O Bashar, talvez muitos de vocês já conhecem, ele diz que nós trocamos de realidade a cada momento de Planck. O que é um momento de Planck? É um momento infinitesimalmente pequeno, aproximadamente 5,39 vezes 10 a menos 44 segundos. Não dá nem para contabilizar. Mas é o menor momento mensurável. Seria simbolizado até como uma velocidade do pensamento, a quase simultaneidade. Então, Bashar diz, e outros também autores que falam sobre a filosofia quântica, essa filosofia inspirada na ciência quântica, né? Na física quântica, é que cada realidade que nós trocamos pode ser trocada, mas ela é quase igual à anterior, mas é um bocadinho diferente. O que seria um bocadinho diferente? Esse pouquinho depende da direção de nossa intenção, de nossos pensamentos, de nossos desejos e decisões. Isto é assim, quando nós pensamos em alguma coisa, isso afeta a nossa realidade e a forma como percebemos. E isso se manifesta na realidade ao nosso redor e pode ser uma mudança pequena, mas existe. E somando infinitas vezes, a cada infinita mudança, e esses infinitos momentos de Planck, a realidade final é muito diferente da realidade inicial. Então, Bashar diz que não nos movemos do passado para o futuro, passado, presente e futuro. E sim, estamos em um infinito presente, e esse infinito presente muda de realidade e nós percebemos o presente de uma maneira diferente. Passado seria só memória e experiência, e o futuro seria só intenção, mas a vivência do momento presente é a única coisa que existe. Então eu também assisti, li a respeito, pesquisei, e confesso, eu tinha uma certa dificuldade, aliás, eu ainda tenho dificuldade em aceitar essa ideia. E aceitar é a palavra certa. Eu consigo entender o conceito, essa abstração lógica envolvida nesse argumento, mas aceitar é algo mais emocional, é algo mais intuitivo. Nem sempre a gente tem total controle consciente daquilo que aceita. Mas eu refleti bastante a partir dessa ideia, que é falada nesse conceito do mundo quântico, né, que Bashar e outros autores falam. Meditei e refleti, e fiquei buscando aceitar se isso seria uma realidade para mim. E vocês sabem, eu faço uma meditação, faço um processo de projeção, de shift, a uma estrutura chamada Templo de Magia, onde eu estudei umas práticas de manifestação, estudei técnicas de visualização e também sobre a estrutura do universo. E fiz essa pergunta lá. E, na verdade, quando eu fiz essa pergunta lá, eu não entendi bem, talvez eu não tenha até aceitado a resposta. Porque a minha pergunta basicamente afinal, é uma verdade que a realidade não existe passado nem futuro e que nós mudamos de realidade a cada momento? Eu esperava uma resposta dizendo, não, por uma questão física, a nossa realidade se muda a partir de uma determinada especificação científica. Eu esperava uma resposta ou técnica ou metafísica. Só que a resposta que me foi dada me deixou um pouco indignado. A resposta foi dada que eu precisava sentir se isso era verdade para mim. Não adiantava dizer se era ou não era assim, pois só seria dessa maneira se eu sentisse que era assim. E se eu não sentisse que era assim, não seria dessa maneira. Aí eu fiquei um pouco indignado com essa resposta, que ou uma coisa é ou não é, né? Corretamente, né? É assim que seria no mundo material. Eu imaginei que a resposta iria por esse caminho. Como é que só seria se eu sentisse que fosse assim? Aí eu meditei e refleti bastante sobre isso e comecei a pensar que se o mundo é mental, eu considero essa questão que a essência do mundo é o pensamento, que o mundo é mental. Talvez essa forma de construção do universo fosse um reflexo do nosso mundo mental, fosse um reflexo do nosso mental. Então a nossa mente pode migrar para uma realidade onde as leis do universo se comportam dessa forma ou não. Mas é o tipo de coisa que a gente tem dificuldade de entender. Como é que as leis do universo não são fixas? E sim são de acordo com o nosso pensamento? Não tem muito sentido isso. Me doeu a cabeça e fiquei semanas descansando a mente. E aí eu fiquei sem pensar em shifting, salto quântico. Até pulei uma das nossas lives que eu faço toda semana, às quartas-feiras. Mudança de realidade, de manifestação. Deixei isso de lado porque eu estava preocupado com essa questão. Aí eu fiquei relaxando a cabeça um pouco, assisti algumas séries, li outras coisas, trabalhei, fui à praia, relaxei um pouco, mas depois eu voltei a pensar nisso.
e me veio uma ideia, uma certa compreensão. A principal conclusão que eu cheguei até agora é que isso não muda nada. Não muda a nossa prática e não muda a nossa vivência. Não interfere com o nosso desejo de buscar uma vida melhor, de manifestar os nossos objetivos de vida, de realização de nossos sonhos. E daí que existe um passado, presente e futuro? E daí que não existe um passado, presente e futuro? E daí que só existe um permanente e instantâneo presente? E o passado e o futuro não existem na realidade, são só pensamentos? O que importa é que vivenciamos o nosso presente, que nós podemos vivenciar da melhor maneira possível. Se viver de maneira plena é viver melhor o presente, aceitando que estamos fazendo uma melhor escolha para o momento presente, nós estamos vivendo o presente como se fosse um presente para nós. Nós vivemos dessa maneira, nós melhoramos o nosso presente. E é isso que nós escolhemos, é isso que queremos. Não precisamos necessariamente entender agora esta essência, essa estrutura da lei do universo, ou pelo menos não precisamos entender para começar a usá-la da melhor maneira no nosso presente. Então eu comecei a intuir, a aceitar que eu parto do princípio que no momento me favorece. Se eu desejo manifestar uma mudança em minha vida, eu busco pensar que o universo é maleável, que estou mudando a minha realidade quando penso na realidade escolhida. E entenda a diferença entre realidade desejada, que é um termo muito comum na comunidade shifting, e realidade escolhida. Realidade escolhida é aquela que está no presente, no aqui e agora. Pode ser uma realidade shiftada, uma realidade, uma DR, uma realidade desejada, porque foi escolhido por você vivenciar a experiência no seu presente, naquela realidade. Mas pode ser a sua realidade corrente, a realidade material, 3D, 4D, como chamam, onde você vive o passado, o presente e o futuro. Mas é uma realidade que eu consigo criar em minha vida, uma que eu escolho, que eu intenciono, que eu manifesto porque eu consigo criar. E isso é diferente de ser uma realidade que apenas eu quero, porque o querer está colocado muito no futuro e por isso nunca chega. Se eu quero alguma coisa, na realidade desejada, que eu quero, por mais que ela seja querida para mim, ela não significa que ela está manifestada. Mas quando eu digo que uma coisa eu consigo, eu estou dizendo que eu consigo porque eu entendo que aquilo é possível para mim. Então ela está presente, pode não estar totalmente, plenamente presente, mas ela está presente. Então eu foco os pensamentos naquela realidade que eu consigo. A realidade que eu consigo, a realidade conseguida é a realidade escolhida. Então existe uma diferença entre conseguir e querer. Algumas vezes eu falei sobre isso e eu estou querendo colocar nesse vídeo que conseguir é aquilo que você escolheu e sabe que se você continuar no caminho, daqui a pouco está plenamente manifesto. Agora, quando você quer, uma parte de você que sabe quer alguma coisa, mas às vezes tem dúvida. Aquilo está num futuro possível, hipotético, mas você não tem a certeza absoluta que vai manifestar, que vai conseguir transformar aquilo em realidade. Então, o que eu quis dizer é que esse princípio do tempo de Planck, desse micro mudança de realidade, me fez entender melhor que, mesmo que eu não esteja na minha total manifestação da realidade escolhida, quando eu estou movimentando essas mudanças de tempo de Planck uma após a outra, eu estou no caminho para conseguir o melhor possível, porque eu sei que eu consigo. A trilha das realidades está na minha frente. Mas eu não tenho certeza se é assim. De qualquer maneira, eu posso usar esse princípio. Eu estou sempre buscando a minha realidade escolhida, a realidade que eu consigo, seja numa realidade corrente ou numa realidade desejada. Talvez demore alguns tempos de Planck a mais para ela se manifestar em sua totalidade. Mas eu gosto de saber que a minha realidade escolhida é plenamente a consequência dos meus pensamentos. É isso que eu quis comentar.